Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é a cabeça. Nosso papo cabeça de hoje é sobre as apostas. Afinal de contas, é um entretenimento ou é uma epidemia? É um jogo de azar ou é para ganhar na loteria? Ou é uma sorte muito grande? Esse tema tem levantado realmente pontos de reflexão, porque está sendo previsto no Brasil um grande problema de saúde mental em função do que vem acontecendo. Por isso, nós vamos falar com dois convidados especiais que vão debater, vamos discutir os dados e vamos pensar sobre isso. Coisas que a gente não imaginava que pudesse movimentar, por exemplo, só no mês de agosto, 20 bilhões de reais. Me segue no Instagram para saber mais sobre o Psicast Vibe, @CarmenLúcia_Gobel-Coelho. Para falar sobre esse tema, esqueci de falar, né? Eu sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pelo UFRJ. Para falar sobre esse tema, nós temos os dois convidados aí, o Bernard Nagel, que é o parceiro do podcast, jornalista, o Vitor, que também já veio aqui, vai se apresentar de novo, né? Que é planejador financeiro, né? E a gente vai discutir a questão das bets, das apostas, dos jogos de azar, tá bom? Passando a palavra para vocês. Pode começar, garoto. Começar? Bom, eu sou o Vitor, sou planejador financeiro já há 4 anos, sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, né? E eu tô muito feliz por ser convidado até aqui novamente para debater sobre esse tema tão importante, né? Para o nosso momento agora, para a sociedade. Uhum. Sou o Bernard, trabalho aqui também no podcast, ajudo a Carmen na questão da condução, na criação do podcast. E a gente está pensando há muito tempo já em fazer sobre esse tema, a gente conversou bastante, então hoje eu estou aqui participando. Sou jornalista, mas sou um curioso de vários assuntos. Como todo jornalista e grande criador, né, das ideias que a gente discute aqui. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os dados, né? Os dados são bem preocupantes, os dados são alarmantes e a gente vai pegar os vieses, né, que existem dentro disso que a gente vai discutir. Durante muitos anos, o jogo no Brasil dos cassinos foi proibido por uma razão muito óbvia que dá problema, né? Dá problema, porque você tem um percentual da população que não joga para se divertir, né? O bingo já deu muito problema, né? Joga compulsivamente, né? E isso tem questões que envolvem questões psicológicas, uma série de coisas, né? Mas, enfim, desde 2018, no final do governo Temer, foi regularizado os jogos online, né? Os jogos de aposta. Foi liberado. Foi liberado, né? Foi liberado, regulamentado no ano passado e movimentando uma grana sem precedentes. E que está gerando problemas para o comércio, para as contribuições nas igrejas, para o mercado financeiro, ou seja, para as famílias, ou seja, é um problemaço, né? Vamos lá para os dados aí que vocês podem trazer para a gente poder pensar. Tem vários números interessantes. Acho que tem um número relacionado a isso que você falou, que é relacionado à educação. Que 36% das pessoas que querem fazer faculdade não estão fazendo faculdade porque usam o dinheiro que iria pagar a faculdade para poder jogar, né? Em agosto desse ano movimentou 20 bilhões de reais e das pessoas que jogaram, 17% das pessoas tinham Bolsa Família. E o valor que elas investiam era mais ou menos o valor do Bolsa Família nos jogos. Então são mais ou menos 3 bilhões e meio de reais que foram destinados. Em vez de gastar dinheiro comprando comida, outras coisas, você joga para apostar no sonho, a sorte, né? E acho que um grande problema que eu acho que vai ter no futuro no Brasil é porque os jovens, eles realmente, assim, eles estão caindo com muita força. Não só, afeta todas as idades. Mas o jovem que já tem uma questão de olhar para o futuro, ele quer um futuro imediato, ele acha que a vida é aquilo ali, eu vou apostar, vou ganhar meu dinheiro. Vou ficar rico, não vou fazer mais nada na vida. Exato. E assim, o grande problema que a gente estava até conversando um pouco antes, que é o seguinte, 30% da publicidade brasileira de qualquer coisa
televisão, internet, né, mídia de maneira geral, vem das bets. Então você tá vendo um jogo de futebol, quem assiste futebol sabe o que eu tô falando, assim, você assiste um futebol, provavelmente todos os comerciais que vão passar são de bets. Dentro do jogo tem comercial de bet. Nas placas publicitárias do jogo que você tá assistindo, só tem comercial de bet. Então, assim, é uma coisa, assim, visual, assim, absurda. Apelativa assim. pra caramba. É, assim, você pode não querer, mas fica aquela coisa, assim, te tentando o tempo inteiro, né? E isso vai carregar. O dado que você falou da inflação é absurdo, aquele dado. Sim, Acho que você pode até falar, porque é absurdo. Não, acho que também só falando um pouco do tamanho, né, a dimensão que é desse mercado, né? Até a projeção para o ano passado era em torno de movimentar entre 60 e 100 bilhões, né? Então, se você pegar um recorte de quando teve essa primeira regulamentação, né, que parou a loteria em 2018, até a regulamentação em 2023, nós temos um crescimento de inflação, no momento da inflação, tem uma inflação de 33%. Se a gente comparar a renda média do brasileiro, aumentou só em 24%. Então aí já mostra uma perda de poder de ganho, de compra. De compra. A perda de poder de compra. Então, se você já estamos pensando num mercado que está em franca ascensão, né? As pessoas estão postando cada vez mais. Isso quer dizer que as pessoas estão deixando de consumir outras coisas, muitas das vezes, itens necessários. Itens básicos. Porque a inflação se você fizer o recorte de 2018 a 2023, a inflação só de alimentação foi de 48%. Então hoje você paga mais para comer menos. E isso, então, você está deixando de comer até para poder fazer apostas. E deixando de fazer lazer, outras coisas que representa... Se você pegar o percentual da aposta dentro de lazer, do que classificamos como lazer, chega a 40%, e nas camadas mais inferiores, mais pobres, né, chega até 70% do orçamento da verba destinada para lazer. Então é algo muito preocupante, né, que está acontecendo. E aí, a gente pode pensar também o quanto que existe dentro desse imaginário, desse credo psicológico que rola no mundo contemporâneo, do imediatismo, né? Do pouco esforço, da baixa tolerância à frustração, do querer só me divertir. E aí, um dinheiro fácil é a coisa melhor do mundo. Um não quer? Eu gostaria também de ganhar na loteria, mas eu sei, por exemplo, que é mais fácil um raio atingir a cabeça da gente do que a gente ganhar, por exemplo, na loteria. Né? Um jacaré não, um tubarão, que a gente nem mora perto do mar, tubarão morder a gente. Então, assim, é uma estatística que mostra que, assim, é muito difícil que você ganhe. E é claro que se as casas de aposta jogassem para você ganhar e eles não ganharem, eles já estavam fechados. Então, não faz o menor sentido você acreditar nisso. Mas não está na lógica racional todo esse movimento. Ele está dentro de uma lógica imaginária de que, sim, é possível você ficar milionário de uma hora para outra. Sim, é possível você não fazer nada e ter dinheiro e não trabalhar, né? E não se frustrar. E se eu não consigo isso, eu fico desesperado. Por isso, acho que a gente tem grande ampliação dos casos de depressão, de ansiedade. Não. Então, vamos resolver isso e jogar. Então, assim, a gente sabe da quantidade de pessoas, a gente está cada vez mais sendo reportado por número de suicídios, né? Por conta de perder tudo, né? Então, vários casos estão sendo reportados, porque a pessoa vai se endividando, ela vai nossa, até na história da Grande Índia, no Mahabharata, tem a história de um cara, né, que perde tudo por um jogo de apostas que era viciado, né, que não tinha como ganhar. Mas a pessoa entra num processo compulsivo e ela vai. Não, agora vai. E não vai, não ganha nunca mais, perde tudo. Porque aí eu acho que primeiro entra uma excitação, falando uma coisa mais de cérebro, né? Muito grande, né? Enquanto aquilo, eu vou ganhar. Aí você ganhou, oba, aí, nossa senhora, você vai no nirvana, né? Aí você fala, bom, já que eu ganhei isso, vou ganhar mais um pouquinho. Que é essa a ideia, né? Aí você vai, joga e você não ganha. Aí você fala, não, mas agora eu vou ter que recuperar aquilo que eu joguei aqui. Eu jogo de novo. Exatamente. E eu não recupero, eu vou... Mas peraí, agora eu vou botar... Não, porque agora eu tô no desespero, eu preciso recuperar, porque eu já empatei muita coisa. Então agora vai. E não vai. Mas eu acho o que está acontecendo hoje é muito pior, por exemplo, que na época de bingo,
do que um cassino. Porque Você tinha que ir para você tinha que ir no bingo, né? Para jogar um cassino, você tem que ir no cassino. Hoje em dia, por conta até do Pix, né? Porque se a gente não tivesse o Pix, talvez não tivesse tanto esse movimento de dinheiro que tem. Porque como o Pix, ele facilitou muito Eu quase não tenho dinheiro. Ontem o cara, só um parênteses, o cara que vende bala no sinal. Há 30 anos. A gente lembra, né? As crianças pequenas, ele vendia lá. Ele falou assim, eu tô desesperado. Ele falou pra gente, porque ninguém tem mais dinheiro, né? Todo mundo só tem Pix. Aí o Pedro, que é meu neto, falou, abre uma conta pra você, recebe Pix, tem um QR Code. Ele falou, isso é muito complicado pra mim. Aí você vai se ferrar. Porque não tem outro jeito, né? Então, mas é isso. O Pix, ele fez com que o dinheiro parasse de circular e ficasse mais digital, realmente, né? E aí, a facilidade que você tem de abrir uma conta, né? Numa casa de aposta. Aí a gente tava até discutindo isso hoje, né? Tipo, você bota 10 reais, 20 reais, você vai ganhar mais 20 reais lá da casa de aposta. Eles te dão, tipo assim, você deposita 100 reais, eles te dão um cashback, sei lá o que eles chamam lá, de mais para você poder apostar também aquele dinheiro. Mas aquele dia você não pode sacar. Ele é só para você aumentar os seus valores de aposta. E aí, tipo, o Pix facilita muito. Depositei, caiu lá, cara, deu 5 minutos, já tá lá, eu posso jogar aquele dinheiro. Então, assim, você tá vendo um jogo, aí, cara, passa aqui um negocinho que a odd tá tanto. É que a odd hoje em dia virou um vocabulário comum, isso não era comum. Verdade. Né? Hoje em dia é uma coisa comum. E assim, a diferença pra mim é muito essa, assim, a velocidade que você consegue jogar. E aí tem uma outra questão, que é essa publicidade em massa. Se você for parar para analisar, a comunicação nos últimos anos mudou. E ela mudou radicalmente por conta dessas casas de aposta. Você pega um influencer digital hoje, irresponsável, que não tem um pouco de pingo de responsabilidade, que vai pegar e vai... Pode ser ilegal e tal. O cara recebe lá os prints. Tem gente esse ano que foi presa por conta disso. Eu vi outro dia, você acredita? Pra mim apareceu uma menina falando. Não, mas mas aparece toda hora. Não, mas porque o algoritmo normalmente não direciona, eu imagino, não direcionaria pra mim, porque eu não jogo, não faço nada disso, né? Mas aí ela aparece e começa a falar. Nossa, muito fácil, gente, é muito fácil, muito legal, é muito divertido, super vale a pena. Eu falei, gente, que maldade, porque... Claro, ainda mais adolescente que não tem ainda o senso de responsabilidade totalmente amadurecido, que já sabe que isso só vai acontecer lá para os 25 anos, que é quando o córtex pré-frontal está todo, né, já amadurecido e pronto, né, maduro e pronto. Então, assim, você lida com uma vulnerabilidade absurda, né? A gente estava falando também que eu fiquei sabendo que o Bradesco, acho que foi o Bradesco, Foi o né? Bradesco. Que criou já um sistema de avaliar o perfil dos seus Perfil de risco dos clientes. Dos clientes, exatamente. E se eles forem os caras que apostam, eles já estão tirando da parada, porque já sabem eles entendem, eles sabem quando você faz Pix pra cá de aposta. Mas tem que pensar também que a estrutura toda é feita, né, para criar esse hábito, né? Para criar o hábito, você precisa ter essa recompensa e você tem que eliminar as barreiras. Então, é feita uma arquitetura de escolhas, né, te levando para esse lado para você apostar. Então, cada vez mais, eles reduzem as barreiras, como você está falando, a facilidade de mandar o dinheiro, de pagar, da interatividade com o sistema, e aí eles vão te dando recompensas aleatórias, né? Você primeiro joga e ganha uma vez, aí fica um tempo sem ganhar, ganha de novo. Então, essa aleatoriedade também acho que dá essa descarga de dopamina, né? Essa coisa do risco. Eu acho que também isso faz com que as pessoas se viciem mais também. A dopamina leva para o objetivo, né? Ela vai Sim. direcionando, né? Ela vai dando assertividade para o que você quer, né? E assim, eu acho que a gente tá lidando com um mundo onde as pessoas não têm responsabilidade. Eu digo de uma forma geral, quem está fazendo todas essas coisas. Não só isso, eu acho que até para os algoritmos não existe tanta responsabilidade para te mandar fake news, por exemplo. Tanto faz se eu mando, se eu não mando. Então, esse mundo da falta de impunidade, ou talvez de regulamentação, de punição,
deixa as pessoas numa situação que eu estou dizendo, está sendo previsto um dos maiores casos de saúde mental, de risco, né, contra a saúde mental das pessoas. Porque, cara, eu tava prestando atenção, você tava falando, eu falei, gente, nunca joguei, será que eu vou querer jogar também? Porque dá maior curiosidade. Sim. E aí, se eu jogo. Porque eu sou uma pessoa que eu não acredito nisso, então eu não faço. Eu já joguei uma vez num cassino, tava, né, até falando. Pô, mas não é nem questão só de jogar no cassino, não, porque eu já joguei, óbvio. Não, eu joguei, Porque ganhei, peguei o dinheiro e fui embora. A gente tava conversando sobre isso, né? Porque, por exemplo, você tá no futebol. Não, mas aí que tá, não é nem só o joguinho do Tigrinho, que é realmente assim, quase que um caça-níquel mesmo. Mas se, por exemplo, você quer jogar você tá vendo um jogo. Sei lá, a seleção brasileira tá ali, vai jogar contra a Venezuela. Aí você olha assim, tal, você olha lá, aí aparece ali toda hora ali a odd da casa de aposta, que é, por exemplo, quanto que paga pra seleção brasileira ganhar aqui. Aí às vezes, eu já fiz, eu falei com ele, 22, na Copa do Mundo em 2022 eu apostei na Copa. Acho que uns 2 jogos assim, depois eu não falei, não vou ficar mexendo com isso não, que isso aí não vai dar bom não. Mas eu acho que isso é até mais perverso com os jovens, né? Porque você tem aquela sensação de pertencimento, né? Se todo mundo está jogando, ele vê todas as pessoas no Instagram que você está falando, de influencers e tal, que estão ganhando, falando, ele quer se sentir também parte daquele grupo. Porque né? isso fica naturalizado também. Ele quer se dar bem também, né? Chama de efeito manada, né? Ele vai com todo mundo, ele quer pertencer a um grupo, aquele grupo que tá ganhando, tá jogando, todos os amigos estão jogando, sou o único que vai ficar de fora. Não, eu quero ganhar também, porque só vê a vitória, né? Não vê a derrota, né? Não vê quando perde. E eu acho que tem os perfis também de pessoas mais compulsivas, né? Que elas são umas pessoas de muito mais risco. Né? Então, falando em termos de estrutura, né, psíquica, né, de você ser aquela pessoa que você não tem o controle do tenho que parar. E o algoritmo identifica bem. Né? Eu tenho que parar agora, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar, eu já fumei demais, eu já bebi demais, ou qualquer coisa que seja, eu já comprei demais. Mas o perfil compulsivo é aquele negócio que você cada vez quer mais um pouquinho. Né? Aquilo não consegue parar. E a questão do jogo entra com isso, mas entra também no início com a alegria de você ganhar alguma coisa e depois com o desespero de você não perder tudo. E aí é que você perde tudo. Sim. Né? E assim... Você quer dobrar a aposta, né? A falácia dos custos recuperáveis, né? Você quer dobrar a aposta. Sempre, tipo, perdi agora, mas agora, como você falou no início, né? Agora eu tenho que recuperar esse dinheiro, agora tem que voltar. Não, agora vai voltar. Só que você perde a capacidade de análise de risco, né? O risco não mudou só porque você está perdendo. Vou ganhar agora. Não, o risco é o mesmo. Mantém o risco. A gente tem muita dificuldade de mensurar esse risco. E aí o que eu vi? Por exemplo, nos casos que a gente viu, assim, que as pessoas, né... acabaram com a própria vida, porque não sabia o que fazer mais, cara. Tá devendo 1 milhão de reais. Entendeu? Apostou os bens da família, apostou isso. Aliás, eu não sei como é que consegue. Eu fiquei pensando assim, como é que eu consigo botar um apartamento que não é meu, é da família, para jogo? Você deve ir no banco, pegar empréstimo e trocar, dar aquilo ali como garantia, entendeu? Como garantir o apartamento. O imóvel e tal. Eu já vi tantos casos assim, eu tava falando com ele hoje. Uma influência digital ganhou 50 mil, ofereceram 50 mil para ela, ou 70, 80 mil dentro do jogo. Entendeu? Aí ela foi, prefiro os 80 mil dentro do jogo do que os 50 mil na minha mão. O que aconteceu? Ela jogou tudo, perdeu tudo. Entendeu? E ela sabia que e assim, eles mandaram para ela os prints. Eu acho que até que foi uma das pessoas que foram presas, que aí tinha os áudios dela reclamando. Porque aí fizeram o contrato com ela uma vez, aí foram contratar de novo, aí ela falou, não, mas agora eu quero só o dinheiro. Porque da outra vez eu perdi tudo, eu não quero saber e tal. Pô, tem um monte de problema de casamento, gente... Sim. Tem uma menina, acho que era do Big Brother, aquela Patrícia Ramos, que separou do marido porque o marido ficou jogando escondido. E aí ela descobriu que ele tinha gastado 200 mil reais em bet. Cara, não, eu sei de casos de adolescentes que espancaram avós, né? Que agrediram os pais, né? Que roubaram. Sim. Eu fiquei sabendo de casos de alunos de escola pública no Rio que ameaçam os professores, por quê? Porque eles não têm como fazer o Pix para dentro da casa de aposta porque eles não são menores de idade. Então eles dão, tipo assim, 10, 20 reais na mão do professor e aí pede pro professor fazer o Pix aqui, nesse jogo aqui, nesse negócio aqui, nesse login aqui, entendeu? Sim. E aí se o cara não faz, aí dá problema ali na sala, com os alunos e tal.
assim, o número de jovens viciados em jogar é um negócio, assim, absurdo, assim. E é aquilo que, no dia que a gente estava discutindo a questão do Enem, da possibilidade de estudar e tal, eles querem dinheiro fácil, eles não... O processo que você tem que fazer até chegar lá não é vendido assim, porque você pega toda a publicidade que é feita das bets, ó, aqui você vai ganhar dinheiro. O influencer digital que ele segue fala assim, então, joga que você vai se dar bem, que vai estar tudo bem. Pô, meu pai rala pra caramba pra ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos. Às vezes eu acertando um negócio aqui, eu vou ganhar R$ 1.000, que é quase o salário do meu pai. Pô, é melhor ficar jogando aqui. Então, assim, se você vende essa ilusão e as pessoas vendem Compram. muito essa ilusão, né? São muitos influencers digitais que fazem isso, são muitas pessoas que vendem isso. A publicidade inteira. Você vai jogar um jogo de celular, basicamente a cada 2 minutos de um jogo de celular tem propaganda de alguma coisa dessa. E o que eu acho que é importante, que as pessoas não têm consciência, eu acho que uma das funções nossas no podcast é trazer consciência, trazer reflexão. Cara, isso não é de graça. Tem alguém pensando isso? Muitos pensando isso. Gente que estuda, gente que investe conhecimento, aquele conhecimento que você não quer ter, que você quer jogar, ele tá pegando o conhecimento dele para fazer você fazer isso, né? Então, assim, é muita ingenuidade você acreditar que aquilo ali apareceu do nada, é bonitinho, vamos jogar, né? Existe toda como se uma estrutura, uma estratégia, ou várias estratégias, onde você vai conscientizando. Bom, vocês são muito mais novos, mas vocês vão lembrar de Hollywood ao sucesso, Carton, um raro prazer. Sim. Pô, tu pensar, eu vou fumar, porque eu quero ser chique que nem esse Era no cara cinema, que fuma né? cigarro. É. Todo mundo fumava. Então existia uma lógica perversa de dizer pra você, olha, isso é muito legal. Se você fumar Carton ou se fumar qualquer uma outra marca, sei lá, você vai ser chique, você vai ser uma pessoa, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou ex-fumante, mas eu achava lindo fumar. Eu achava muito bacana soltar aquela fumaceira. Meu pai, que é português, falava, meu Deus, não acredito nisso. Acha bonito soltar fumaça pela boca, parece um dragão. Mas na verdade era aquilo mesmo. Mas eu achava que era a coisa mais linda do mundo. Quando era criança, eu botava talco no papel higiênico para sair fumaça, porque aquilo era... Você imagina como vinha incutido. O cara que do cigarro, ele voava de avião, era com esses carros maravilhosos. Você queria ter isso. Então, por trás daquilo tudo, existia essa lógica. E existia também pouca informação acerca do malefício que o cigarro... Levou muito tempo para você poder provar. Isso no Brasil a gente tem isso de bom. A gente é um dos países onde isso é regulamentado e é levado a sério. Você vai para qualquer outro lugar do mundo, você quase morre sufocado do cigarro. Né? Mas aí, vamos de novo, voltando para as apostas. É isso. Por que foi proibido durante tantos anos no Brasil? Porque dava dinheiro, tinha tudo isso, mas existia. Sei lá quem foi que teve essa ideia de, realmente esse troço não dá certo, muita gente se mata, muita gente perde tudo. É melhor que não Eu acho que o governo não tá se tocando no problema que vai dar isso aí daqui a alguns anos, não. Tipo assim, sabe, Porque eu vi uma entrevista de uma médica do SUS, que acho que em São Paulo é o único lugar que tem um nível de tratamento para pessoas viciadas em jogos. Jogos assim, pode ser loteria, qualquer coisa. Não, pode ser qualquer jogo, chama transtorno do jogo, já tem até... Então, aí parece que, acho que em São Paulo tem uma clínica que é do SUS especializada nisso. E aí ela tava, acho que não sei se eu vi em algum podcast, não sei se foi na Assunto ou Foro, não lembro onde, que tava falando exatamente sobre isso, sobre assim, que o governo, dentro do valor lá que eles recebem de imposto, esse valor que eles estão arrecadando, que eles não estão separando, que ela falou assim, eu acho que 1/3, 2/3 desse dinheiro daqui a algum tempo, talvez, vai ser usado só para controlar essas pessoas, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E não existe, ainda que fosse possível, que todos os psis, tá, tivessem disponíveis para a população, não seria suficiente. Ainda seria insuficiente. Porque a gente tem um problema de saúde mental já instaurado já há algum tempo. E não é por causa da pandemia exatamente, né? Por causa, acho que, do desenho do mundo. Claro que a gente sempre teve angústia, ansiedade, mas esse desenho é muito estressor, é muito ansiógeno.
Por incrível que pareça, né? Você querer ter uma vida boa, uma vida melhor, uma vida digna, hoje tem um preço muito alto porque ela não é construída, ela cai de paraquedas. Entendeu? A pessoa quer isso. A gente estava discutindo a questão da geração Z, as pessoas não têm paciência para esperar o tempo das coisas. Não. As coisas têm um tempo, né? Então elas querem tudo rápido. Se você tá começando num trabalho, você quer, pô, eu quero logo ser promovido, quero logo ser CEO. O cara não quer ser o cara que vai construir aquela jornada. Mas a gente é assim. Né? Ninguém nasce dente com um mês só porque eu tô com pressa, Então, né? mas a programação que a gente tá falando aqui, que é o que tá passando para as pessoas é essa. Por exemplo, você vai assistir um vídeo, quero ver um vídeo no YouTube de alguma coisa, eu boto na velocidade 2x. Eu quero ouvir o áudio, a maioria dos jovens escuta o áudio na velocidade 2x. Então assim, você não tá nem ouvindo o áudio que a pessoa tá te mandando na velocidade comum. O vídeo que você tá assistindo no YouTube é 2x, né? E a vida não é 2x. A vida não é mesmo. Apesar do tempo estar passando muito rápido, né? Mas a gente tem um tempo em que as coisas acontecem, que a fruta amadurece, que você bota o pé no chão e anda, que você fala, que você tem condição de aprender isso ou aquilo, né? De se relacionar, de se constituir enquanto pessoa. Sim. Mas é um mundo tão para fora, né? Tão para fora, tão querendo que o lado de fora dê conta do lado de dentro, que eu acho que a gente tá perdendo a dimensão de que dentro pode ser confortável também, sem você ter tanta coisa. Tem um estudo, eu já não me lembro mais quem foi que fez, mas era um estudo dentro da linha da psicologia positiva, que não é pensamento positivo, é o estudo das emoções positivas. Então esse estudo mostra que eles pesquisaram, né, pessoas de diversas classes sociais, né, desde a mais baixa até a mais alta, sendo que considerando que todas elas tinham um nível de dignidade, né? Se você passa fome, se você... Aí não vale. Mas se você é uma pessoa que tem uma baixa renda, mas você come, você tem onde dormir, você tem o seu trabalho, e o cara muito, muito, muito rico, o nível de felicidade não muda. Porque não tem a ver exatamente com o que você tem. É o que você faz com o que você é e com o que você tem. Exatamente. Né? Eu não sinto falta. Você sente falta de dar volta de helicóptero? Nenhuma. Entendeu? Não faz parte da minha vida. Nem de não dar de lancha. Entendeu? Isso não faz parte. Isso não vai me deixar deprimida. Entendeu? Agora, tem sido isso que tem movido as pessoas, principalmente os jovens. Caramba, se eu tivesse um iate, se eu tivesse um jatinho, eu quero ter isso, eu quero ter. Isso não dá conta das nossas angústias, dos nossos medos e das nossas coisas boas também, de todas as emoções que a gente precisa ter que são mais positivas. Elas moram em outro lugar. Porque eu acho que essa vida que está falando, né, com as redes sociais, principalmente redes sociais, a gente passou a ter contato com esse tipo de vida que, de repente, uma pessoa normal que não tem essa vida do helicóptero, do iate, não tinha contato. Então você não ia sentir falta realmente se você nunca teve, nunca presenciou, nunca viu essa vida. A partir do momento que a gente está ali com a pessoa todo dia, as pessoas ficam falando stories o dia inteiro, mostrando essa vida, como é bom beber champanhe todo dia, como é bom andar de helicóptero, iate. E você não vai ter como, falta, né? Então você sente falta dessa vida que você não tem, e provavelmente você não vai ter, que é uma parcela pequena da população que vai ter acesso a esse... Então gera uma frustração muito grande, e a maior entra parte que não vai conseguir. Exatamente. Como diz o poeta Neymar, saudade do que eu não vivi, né? É muito perigoso. Também tenho. Mas voltando, acho que a gente pode talvez usar um pouco dessa arquitetura que essas próprias casas de aposta usam a nosso favor, para direcionar para um bom comportamento, teoricamente. Uhum. Então, que de repente, acho que uma das ideias, você até falou de um caso bem interessante, que é o caso do cigarro no Brasil, né? Uhum. Você pode criar barreiras, dificultar o acesso, proibir, na minha opinião, proibir para menores de idade, para mim deve ser obrigatório, e você criar fricções para poder fazer a aposta. Não poder fazer aposta com Pix. Você não poder cadastrar o cartão de crédito no aplicativo. Toda vez que você for fazer a aposta, tem que digitar o cartão de crédito. Gerar fricções que talvez a pessoa... tá dando tanto trabalho que eu não vou apostar. De repente não proibir, mas de repente criar essas pequenas fricções que façam que as pessoas... Eu acho que assim, você não vai conseguir evitar esse problema.
mas tem como talvez reduzir os danos. Um Que acho limite, que esse- também, que, por exemplo, assim, a pessoa, pelo banco, o seu salário é esse. Ou então um limite, exatamente. Você só pode apostar até, sei lá, 30% do que você movimenta aqui na sua conta. Criar essas barreiras. Entendeu? Sabe assim, você não pode. Eu, se não me engano, acho que na Holanda tem alguma coisa disso assim. Na Europa tem uma regulamentação mais firme em relação a isso. Que eles estavam tentando trazer pra cá, mas, óbvio, isso tem que ser aprovado no Congresso, então fica Sim. difícil. Aí. Só que assim, eu acho também que é um problema hoje grave, que é o seguinte: se faz que nem aconteceu com o cigarro, cara, boa parte das coisas quebram. Televisões, jornais, né? Pô, o futebol brasileiro quebra, né? Se você tirar, tipo assim, ó, vai igual o cigarro, tipo assim, ó, agora não pode mais publicidade de cigarro, porque foi assim, né? Uhum. Pô, eu tava vendo a série do Senna, tipo, todos os carros eram patrocinados por cigarro, todos. Mas então, a Fórmula 1 não quebrou por causa disso. Então você pode Sim, fazer. mas a Fórmula 1, E as indústrias de cigarro também pararam por causa disso. Eu acho que elas... Pelo contrário, eu acho que acontece que as pessoas começam a criar outras alternativas. Não é cigarro é outra coisa, investe em outra coisa. Porque é o que você está falando. Se você proíbe, vai existir. Vai existir. Não existe bingo? Claro que existe. Todo mundo joga. É só você saber onde tem. Se você quiser se informar bem, vai achar um monte. Então, assim, isso não funciona exatamente, né? Mas existe sim uma política de redução de dano. Sim. É claro que se você pega uma pessoa que está nessa, se ela não tiver consciência de que ela está completamente minada por esse processo e que ela precisa de ajuda, ela vai continuar. Então, eu acho que uma das coisas importantes é sinalizar quando é que não está dando certo. Quando você não consegue parar. Quando você não consegue parar qualquer coisa, quando aquilo só gera mais compulsão, mais jogo, mais cigarro, seja lá o que for, mas no caso é mais jogo, tá na hora de você parar para pensar, não dá mais para mim, tá dando ruim, eu preciso parar. Então, mas o problema que eu acho é que assim, a gente pode até ter a gente vai ter esse problema no futuro, tá? Mas eu não sinto que nem o governo federal, principalmente o mercado, tá preocupado com isso, não. Por quê? Mas é isso que a gente tá falando. Mas eu acho que é uma questão de mercado também, assim. Cara, a publicidade brasileira hoje, ela depende tanto das bets, tanto. Pô, vou falar assim, dos clubes brasileiros, acho que são 18 clubes da Série A, se eu não me engano, são 19 que são patrocinados por bet, patrocínio master. Se você tira esse dinheiro assim, cara, assim, pelo menos uns 10 clubes vão ter problema muito sério de dinheiro, mas muito sério real. Ou seja, o que está acontecendo? Você tem uma estrutura para aquilo não deixar de funcionar. Exatamente. Hoje as TVs, você pega um canal de esporte, pô, 90% dos comerciais que passam num canal de esporte são bets. Você pega jornais, você pega não sei o que, outdoor, você pega na rua. Sabe assim, é um negócio assim... surreal. Comercial de jornal nacional, gente. Sim, mas eu acho que também, você falando que o mercado, eu tenho uma opinião um pouco diferente, que eu acho que o mercado já está se movimentando para isso. Ele já está percebendo o quão nocivo é esse crescimento desse mercado de apostas. Porque se você comparar, por exemplo, no lazer, né? Você tira de algum lugar, né? Você está deixando de consumir, por exemplo, hoje a aposta representa 2 vezes o gasto de streaming de uma pessoa normal. A pessoa normal gasta em aposta 2 vezes que ela gastaria, tipo, com o streaming. Netflix, Amazon, enfim, todos esses tipos de streaming. E é 12 vezes o cinema, por exemplo. Porque gasto com cinema. Mas o comércio está afetado também. Então, você não compra. Gente, a igreja está afetada, as pessoas estão deixando de pagar dízimo para jogar. Como eu falei no início, você está deixando de consumir itens necessários. Então, assim, claro que tem esse ganho, você tem que pensar o seguinte, você não pode matar a sua galinha dos ovos de ouro, vamos botar assim, né? Porque assim, você está ganhando dinheiro sim, mas você está, de repente, matando a sua galinha dos ovos de ouro. Você está matando, você está tirando o gasto que você deveria ou poderia ser com outras coisas, até atividades físicas mais saudáveis, que seria do lazer, que seria melhor, interessante para a sociedade, para apostar. Então, assim, eu acho que já tem um movimento aí, claro, a gente pode discutir se ele é um movimento que deveria ser na intensidade que deveria ser, de repente é menor do que está sendo, mas eu acho que já está tendo um movimento do mercado em relação a isso. Não, a gente não contou, a gente não falou, tocou um ponto.
que é fundamental dentro desse processo todo. O quanto essas casas de apostas são usadas para lavagem de dinheiro. Ah, sim. Tem. Que é uma coisa monstruosa, né? Que até por isso que deu toda essa confusão no início do ano aí tal. São muitas casas de apostas que são usadas para lavar dinheiro. Acho que Isso já é antigo também, né? Não, então, mas por exemplo, acho que boa parte das casas de apostas que estavam envolvidas é relacionada até ao pessoal do jogo do bicho e tal, não sei o quê. tem. Então, assim, é óbvio, é um mecanismo antigo e tal, só que a casa de aposta ela é legalizada, então... Ela passa a responder ao governo, enfim. Então, assim, você tem como que... lavar dinheiro lá dentro. Porque quanto que a pessoa está depositando de Pix, não tem controle. Né? Controle entre aspas, né? Porque assim, se o Pix está atrelado normalmente ao CPF, então a pessoa sabe exatamente de qual CPF está vindo para casa de aposta. Então, mas assim, não só Pix que entra lá, né? Não, claro, não é só Pix. Só falando, no caso do Pix tem esse controle. Por exemplo, aquele negócio que você me contou lá que você estava vendo o jogo e da ação que fizeram no restaurante. Você não pagou em Pix nada, não, né? Não. Na verdade, a ação isso foi 2022, né? Na final da Libertadores. Eu estava vendo num bar o jogo, e aí tinha uma ação de uma determinada casa de apostas que eles estavam falando o seguinte: se você consumir X reais no bar, nós te damos um bônus para você apostar no jogo agora, R$20. Você não precisa pagar nada. Se você consumir, só me fala aqui, você faz um cadastro, e aí você ganha esses R$20. Então, é aquele negócio. Como eles sabem que se você entrar, eles querem que você entre só. Porque eles sabem que você não vai conseguir sair. Então, eles querem só te colocar lá dentro. Então, te damos R$20 pra você começar. Pode começar inocente. Você faz a aposta de forma inocente, joga lá. Você sabe que não vai conseguir, porque toda a arquitetura é feita pra te viciar, pra você ficar ali dentro. Porque, como eu falei, né, 36% das pessoas que ganham gastam com outra coisa sem ser aposta, porque ela reapostam o dinheiro. Então ela ganha, então só 36% desse dinheiro sai, mas a grande parte volta pro ecossistema em forma de reaposta. Então é muito, muito complicado isso, né? Muito difícil de gerenciar. Eu acho muito perverso. Esse universo digital, né? Esse mundo digital, ele é muito novo. Vamos combinar? É muito novo. A gente sabe, né, que isso daqui é uma coisa que a gente ainda, eu considero que a gente ainda é bebezinho, porque a gente não aprendeu, a gente está aprendendo a lidar com isso. Enquanto a gente, consumidor desses produtos, está aprendendo a lidar, tem um exército de profissionais já sabendo o que fazer. Então você não tem liberdade, você pensa que tem, mas você não tem não, você é cooptado o tempo todo para isso, para todas essas coisas. Então, as redes sociais, eu sei, por exemplo, falando em rede social, falando por exemplo, em fake news, eu conheço muitas pessoas que não sabem mais o que é uma notícia verdadeira, só recebe notícia falsa, bem organizada, bem estruturada, convincente e louca. E a pessoa vai naquilo ali, dá divulga, ainda passa para frente porque fica convencida. Então, assim, é muito sem regulamentação, sem muito controle. Tudo que se passa no mundo digital, né? A gente tá falando até de coisas mais normais, mas a gente sabe que tem, né? Tem Deep Web, que é mais complicado ainda. Inteligência artificial, que agora você faz um vídeo que você não sabe mais se é a pessoa que tá falando, fica um negócio bem, bem difícil. É difícil mesmo de você... Teve agora um golpe, né, que usaram até o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que com áudio criado em inteligência artificial, que ele mandava para jogadores para poder dar o golpe e pegar dinheiro. Então, assim, era o áudio, era a voz do Dorival Júnior, a pessoa você ia acreditar. Então, assim, muito complicado. E aí a pessoa fica, né, comprometida. Mas eu estava conversando, e até vai ser um podcast, se Deus quiser, com uma pessoa que é, assim, realmente... estuda isso e tá, né, fora do Brasil, tá no Canadá, tá estudando inteligência artificial e falou que já existe um movimento de usar a inteligência artificial para ser vamos dizer, um rastreador dessas coisas, né? Um rastreador, inclusive, das fake news, né? Para regulamentar, porque ela não pode ser só do mal. A gente, às vezes, está demonizando, né? Mas existe um outro lado que também acontece, que também ajuda, que também funciona. Eu acho que não é a inteligência artificial que cria o problema, é a inteligência humana, né? E essa lógica do, né? Agora, instantâneo, né? Imediato, que você não precisa se esforçar. Eu acho que
eu acho que traduz muito o que a gente está vivendo. E é interessante que a gente tem feito muitos podcasts, a gente já tem, sei lá, não sei quantos tem, Bernardo? Uns 24? Não, tem mais. Tem quase 30, eu acho. Pois é, a gente vira e mexe, a gente cai nisso. A gente está sempre pontuando que é um mundo que está configurado de um jeito muito artificial. Eu estava conversando com o Vitor esses dias. Você falou um negócio que eu adorei muito, que é aquele negócio que você falou de... Que a gente estava discutindo sobre futebol, né? Vitor, a gente discute muito de futebol. E a gente estava falando sobre a questão do tempo, né? De entretenimento, assim, que as pessoas hoje ficam... que muitas vezes não entendem o que é que você está disputando espaço. Né? Que o futebol às vezes não entende que está disputando espaço com OnlyFans, com streaming, com outras, porque hoje você busca, o mercado, ele é quanto tempo que você vai se dedicar para mim. Porque você tem uma coisa finita, né? Que é o tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, dentro de 24 horas, você dedica tempos, slot de tempo para cada coisa. Então, se você tem um tempo que você dedica para entretenimento, se você está apostando, sei lá, você dedica 4 horas de entretenimento sei lá, no dia. Se 3 horas você está apostando, sobra 1 hora para você ver futebol, para você ver filme, para você ver série, para ter com a família. Então, assim, é muito complexo. É uma disputa de tempo e atenção, que é isso, assim, e aí você pega todas as ferramentas que as redes sociais deram para o mundo e para o mercado, e aí você utiliza ele de outras maneiras, cara, é muito difícil você não... É quase impossível uma pessoa não pensar em apostar, porque no Brasil de hoje tem um gráfico que é assustador, que é um gráfico que estava rodando na internet um tempo atrás, acho que eu mandei para você, que era tipo assim, como era o Brasil antes de 2018 no mundo em relação a apostas, e aí começa a aparecer assim o Brasil assim, virando o primeiro lugar, que é o lugar onde tem mais apostas no mundo hoje, é no Brasil, e você gasta mais dinheiro. E maior consumo de celular, até onde eu sei. Né? Em 2018, o Brasil não figurava entre os 15 maiores mercados de apostas do mundo. Acho que não é. Ano passado fechou tipo, acessos a site de apostas, se não me engano. O Brasil fechou com em torno de 3 bilhões de acessos. O segundo mercado, que é tradicionalmente o mercado de aposta, que é o Reino Unido, tem 1,7. A gente ultrapassou assim num nível absurdo. Só que lá passou muito acesso. E nós somos um dos maiores consumidores de medicamentos para ansiedade, para depressão. Eu acho que, eu não me lembro se foi 2018, 2017, que é assim, tipo 3 bilhões de comprimidos. Isso lá, tá? Porque agora deve estar muito maior. Eu vou ver essas estatísticas mais recentes. Mas é só porque vocês falaram em 3 bilhões, eu acho que assim... E assim, tudo fala dessa mesma lógica. Eu estou deprimido, perdi o emprego. Não me dá um remédio, porque aí eu não lido com o fato de isso ter sido um problema. Né? Eu estou sem dinheiro, não vou jogar porque eu não lido com o fato de que eu preciso ganhar dinheiro. Então, assim, é um mundo tão artificial. Eu fico impressionada com isso, porque eu sou uma pessoa mais velha, eu tenho uma história construída, vocês também, né? Também são... Né? Não é tão garota. Não, tá, mas vamos dizer, 4 décadas fazem a gente pensar. Com certeza. Já via outra coisa, né? Quando, por exemplo, você tem netas de... Sua neta tem quanto? 12, né? 13. Tudo bem que ela não mora no Brasil, ela mora na Alemanha, mas você vê uma diferença muito grande conversando com ela. Porque uma geração que tem um outro tempo para as coisas, né? E uma geração criada já dentro das redes sociais. Então, ela falou, não assiste podcast, demora muito. Ela falou isso, que não gosta de podcast, demora chato. Muito. Por quê? Porque... É uma outra velocidade, né? Só que assim, é uma coisa assim, eu questiono muito essa questão assim, eu não gosto de ver um podcast de 50 minutos porque demora muito. Mas uma série na Netflix de 50 minutos você assiste. Então, pra mim, isso não... O que é o visual que você tem que ter? Você tem que ter muito entretenimento, ou então você não consegue nem assistir um filme de 5 Não, eu acho que no caso específico dela é porque o podcast trata de assuntos
muito mais densos e Eu acho tal, que é que por não aí. é da realidade dela. Sim. Ah, não vou Não é assistir do isso, interesse troço muito dela, chato. talvez. Sim, né? ainda não é. Não, mas tudo bem. Mas é porque assim, tem muita gente que fala assim, vídeo curto, não, só vídeo curto que funciona. Eu falo, Uhum. cara, você assiste uma série de 30 minutos parado lá vendo, interessante, então Não, com certeza. muito é o roteiro, se o roteiro é bom. Roteiro, se a linguagem, né, enfim. se Uhum. aquilo encaixa com você. Imagem. Mas assim, quanto mais a gente vê muito mais uma interação virtual, né, com personagens não reais, porque ainda que você esteja falando com alguém, aquela pessoa ela é o que ela quiser ser ali, ela pode inventar qualquer coisa, ela pode cancelar, ela pode sair. Então, assim, a gente está lidando com um mundo, sei lá, praticamente maia, né? Praticamente ilusão pura, né? Como é a ilusão das bets. A gente estava conversando, né? Eu estava conversando com o meu genro, ele estava falando, quando ele falou o negócio do raio, que na loteria, o raio, né? Que no Brasil é um dos lugares mais difíceis de você ganhar na loteria. Mais difíceis. É tipo assim, impossível, né? Alguém ganha? Sei lá, meu pai, de novo, que é português, falou assim: ninguém ganha nesse negócio, não. Eu tô desconfiado, não é possível, né? Eu não conheço ninguém. Então, assim, é muito, muito, muito difícil, né? Quando você pega um tipo de jogo que não é tão difícil assim, né? Que pra você ganhar. Você até, Eu acho que ele aparenta não ser tão... É porque ele deve dar difícil. pequenas recompensas. Não, e aí- sim, não é tão difícil. Você perde- consegue ganhar qualquer coisinha, né? Aí você pega e joga. Não tinha um negócio aqui em Friburgo que você jogava, eu acho que sim. Não é difícil de você ganha prêmio, você ganha carro, aí todo mundo começou a jogar, entendeu? E outro exemplo clássico, o jogo, aquele jogo de investimento de pirâmide? Sim. Ah, aquilo é clássico. Clássico. Então, mas isso aí tem uns montes até hoje. Isso aí... Tá. Mas é a mesma coisa, o que que é? Dinheiro fácil, eu quero dinheiro rápido, eu quero dinheiro fácil, eu preciso disso muito rápido. Sempre de quando maneira- tem um retorno muito agressivo, muito acima do mercado, desconfie. Desconfie porque isso... Não, eu não vou nem Você dizer. está correndo um risco desproporcional, talvez, na maioria das vezes. Não, mas é interessante assim que as pessoas já chegaram para mim e falaram, você não quer investir, não? Eu falei, eu não. Pô, mas olha só, eu investi 40 mil e tô recebendo todo mês 4 mil. Eu falei, você vai receber 3 meses. Uhum. E não deu outra, cara. Recebeu 3 meses depois. Ou seja, ele gastou 40 mil, recebeu 12, perdeu E 28. não se sustenta, né? Isso não se sustenta no longo prazo. Não tem como. Não tem como. Não há rentabilidade mas você que dê cabo acreditar nisso, quem é que tá ganhando dinheiro nessa história? Alguém ganha nesse negócio? Do- De De quê? pirâmide? De Não, pirâmide, É só fraude. quem criou a pirâmide. Exatamente. Quem criou a pirâmide ganha. Depois foge. Depois pode, exatamente. Exatamente, aí quando tá no auge, todo mundo Aí ganha. sai. Quando tem muita gente ganhando dinheiro, você pode ter certeza Aí que ela vai sai. quebrar rápido. Exatamente. Mas isso aí hoje até as pessoas já sabem, né? Mas eu acho que tá dentro mesmo desse escopo. Então, mas o problema é que muita gente confunde as coisas. Por exemplo, aquele dia que o Vitor veio aqui falar de finanças, né? Muita gente confunde pirâmide com bolsa de valores, com outras coisas. É, Aí, tipo, vou dar um exemplo básico. Muita gente confunde aposta com investimento. Então, assim, As pessoas acham que aposta é investimento, que criptomoeda é só pirâmide, também tem isso também. Criptomoeda é uma coisa, não tem nada, mas as Mas eu acho pessoas legal explicar o que é criptomoeda. as pessoas só utilizam criptomoeda assim para normalmente em pirâmide. Vai aqui, mas pô, Bitcoin, tanto é que acho que o Bitcoin semana passada bateu $100 mil, por causa bateu $100 mil. né? Então, assim, é uma criptomoeda. É óbvio que tem um monte de coisa lá que é mutreta, mas tem sim. Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante para quem está ouvindo. O que é uma criptomoeda? O que é um Bitcoin? Porque não é ativos do... digitais, São né? ativos digitais, São ativos O digitais. Bitcoin, ele é o primeiro, né? O primeiro ativo digital, a primeira criptomoeda, que todo mundo conhece mais, é a mais confiável, né? E aí tem outras abaixo. Só que assim, na verdade, o Bitcoin é uma tecnologia que é muito utilizada hoje nos bancos e tal, Sim. que é o blockchain, que é uma coisa que no futuro vai mudar, por exemplo, toda a história. O cartório não vai ter mais, né? Por quê? Porque... Pô, aí se a gente for entrar nesse assunto agora... Mas só agora você começou a explicar. É porque assim, cartório você faz os registros dos dados da cidade ali e tal, para você saber os imóveis e tal. Quando você tem um bloco lá que é a tecnologia do Bitcoin, mais ou menos,
Você tem o blockchain, que é o bloco lá. Você faz anotação naquele bloco. E aí você encaminha esta anotação para vários revalidadores no mundo inteiro. Que aí eles chamam de mineração de criptomoeda. O que é uma validação? Por exemplo, você vendeu sua casa para mim. Em vez de eu registrar no cartório, eu vou registrar no bloco do Bitcoin, tá? Dando um exemplo, que tem uma empresa especializada nisso e tal. Eu vou registrar ali, e aí eu vou validar isso com vários validadores que estão inscritos dentro daquele sistema do Bitcoin para validar sistema, né? do ecossistema. Aí, lá na China, tem um cara que vai botar o processador lá gigantesco, de uma máquina gigantesca para validar esse bloco, e vai falar, validei. Aí um cara na Alemanha, um cara na Venezuela, um cara no Brasil, um cara nos Estados Unidos. Então, quando você valida o bloco em vários lugares, o que acontece? Se eu quiser tentar hackear o do Brasil e tentar falar assim, não, esse caso não é da Carmen, não passou para o Bernard e passou para outra pessoa. Estou falsificando um dado. Não tem como. Por quê? Porque ela foi validada tem outros backups, né? em outros locais do mundo que você não sabe. Então, a blockchain, ela é como se fosse... Por isso que ela é tão cara. Porque não tem como você falsificar nada. Você não tem como criar um Bitcoin. Você não tem como falsificar aquele processo. Então, se você usar essa lógica, que é a lógica da blockchain, que, por exemplo, todos os governos do mundo hoje criaram seus próprios blockchain, Banco Central. Por quê? Porque quando o cara criou este modelo, né, de tecnologia, todo mundo entendeu que aquilo ali era um modelo para o futuro. Então, assim, é muito provável que daqui a um tempo você não tenha mais cartório. Daqui a, sei lá, uns 10 anos, eu acredito, você não vai ter mais cartório, você vai ter um aplicativo que é de alguma criptomoeda, mas aí é um aplicativo de algum sistema que está ligado a uma blockchain de uma criptomoeda, que você vai, em vez de você fazer esse registro no cartório, você vai fazer esse registro ali, que ele vai ser registrado dentro dessa blockchain, e essa blockchain, toda vez que você quiser validar, você vai estar lá, porque esse dado, quando ele entrou naquele sistema, ele é imutável. Entendi. E eu acho que aí também tem a grande diferença, né, das apostas para os investimentos, né? Porque você tem algo, nem que seja digital, assim, você tem a posse de algo. Se você está investindo em ouro, você tem a barra de ouro. Se você está investindo fazendo empréstimo pro bancário, assim, você tem um título de dívida. Se você está comprando uma ação, você tem aquela ação. O Bitcoin também, você tem um Bitcoin. A aposta você não tem nada. E você não tem um nível de aleatoriedade muito grande na aposta. O Bitcoin, por mais que os ativos digitais ou até investimentos, você pode fazer uma análise, você pode fazer uma análise de risco daquilo tudo. Da aposta, não. Porque tem uma aleatoriedade muito grande, porque você pode apostar em escanteios. Quantos escanteios vão acontecer no jogo? Você não tem como analisar isso. Tem um nível de aleatoriedade muito grande. Fé. Você se tiver fé, você consegue tal coisa assim, assim. Aí você não consegue, vai pôr, você que não teve fé, né? Então, assim, tipo assim, tá tudo na tua conta. É isso. Então, acho que isso marca bem a diferença da aposta com o investimento e por que aposta não é investimento. Ó, hoje de manhã, antes da gente vir para cá, teve a Polícia Federal, né, prendeu uma galera que tava comprando gente na Série D brasileira. No Clube de Minas, sim. Comprando com? Porque é o seguinte, eu quero apostar no seu jogo, né? Então você vai fazer, eu vou pagar para você fazer o que eu quero. Manipulação de resultados. Manipulação de resultado. Manipularam resultados na Série D para poder beneficiar alguns apostadores, né? Há 2 anos atrás, a gente teve um entendi. escândalo muito grande aqui na Série A do Campeonato Brasileiro com isso, né? De vários jogadores que foram indiciados porque o pessoal queria que eles tomassem cartão amarelo. Então o pessoal oferecia, sei lá, 50 mil reais para você tomar um cartão amarelo E a no gente jogo. está falando de valores tão altos, né? Tipo, a gente está falando de um mercado que movimenta 100 bilhões e provavelmente esse ano vai chegar a 150, 160 bilhões. E aí você está falando, ok, é um mercado que movimenta esse montante em todo. Então como é que eu posso reduzir o meu risco? Cara, ele pensando com essa visão de investidor. Como é que eu posso reduzir o meu risco? Eu vou tentar manipular o resultado em benefício próprio. Só que isso aí não é justo, não é justo nada o ilegal. tempo todo, né? Então, Pra assim, falar a verdade. Então, mas aí as casas de apostas, elas têm mecanismos, até por conta de mecanismos desses, assim, o Lucas Paquetá da Seleção Brasileira está sendo investigado lá na Inglaterra por manipulação de cartão amarelo. Porque acho que ele tomou 3 jogos de cartão amarelo, e aí o pessoal,
o pessoal apostou, nem no Brasil, apostou na Inglaterra. E a maior quantidade de pessoas que apostaram, acho que foram 100 pessoas, sei lá, 80 pessoas, era todo mundo da ilha de Paquetá, perto dos vizinhos, tipo o vizinho da casa dele, onde ele nasceu, entendeu? Que legal. Ah, pô, o cara é generoso, pouquinho, né? Mas é isso, assim, tipo, é complicado, porque além do dinheiro que se movimenta, tem toda essa questão de você avaliar o risco. Aí, Sim. né, você quer diminuir o seu risco. Mas isso aí também, isso aí se envolve Polícia Federal, polícia, sim, de É. tudo. Isso a gente já tá falando da coisa quando ela já tá dando problema. Mas o que eu acho que é o maior grande problema, se é que a gente pode falar isso, são os micro apostadores, né? De caras que vão lá e que perdem tudo, que perdem a Sim. vida, que perdem Sim. investimento, que perdem a comida, se é do Bolsa Família. Então, assim, numa proposta de que a sorte, se não tá com você, ela vai chegar, né? Então, pronto. Então, é só questão de eu ficar colocando meu dinheiro Mas eu ali. tenho muita curiosidade em quem que ele acredita que ele vai ganhar. Ele acredita no influenciador, ele acredita nos vizinhos, ele acredita em todo comercial que aparece que você vai se dar Ou bem. qualquer uma dessas É. coisas, ou todas elas, né? Porque eu acho que o que. E também o que não é de graça, não é só porque eu acredito, é porque é bom jogar. O jogo está na história da humanidade. Se joga de tudo quanto é jeito, entendeu? Na Idade Média, você não tinha nada para fazer, não tinha televisão, não tinha nada. As pessoas jogavam. Era a diversão, eram jogos de rua, né? Tem um livro super conhecido que é A História Social da Família e da Criança, do Felipe Arri, que você vai ver lá, ele tem as descrições do que acontecia lá. Então, assim, jogar é muito bom mesmo, é lúdico. O jogo, ele é interessante. A gente está falando de uma coisa que vai além do ser legal, do ser interessante, ser divertido ou lúdico. Ele é uma coisa que é uma prisão, uma escravidão. Quando ele faz com você, tira de você a liberdade porque você não consegue fazer outra coisa a não ser jogar, ou você compromete toda a sua vida, ou você fica preso, seja lá por que for. Claro que tem os influenciadores, mas existe também uma coisa da gente, enquanto humano, que gosta, que curte jogo, né? Quem vê jogo de futebol, quem vê jogo de todo tipo. Você joga vôlei, joga queimada, pique-esconde. A gente sempre brinca de jogo. O jogo é legal, né? Jogo de tabuleiro. Então, assim, a gente não pode tirar nem demonizar essas coisas, mas é pegar dessas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que são do nosso fazer e a nossa diversão, para se transformar numa coisa muito perigosa, numa coisa muito arriscada, que está comprometendo a saúde mental, física também. Eu acho que quando você atenta contra a própria vida, né? Econômica, enfim, de uma coisa que eu acho que a gente não pode nem calcular. Então, assim, de uma coisa que é natural, você transforma aquilo num problema social, né? Sim. E eu acho também que tem a questão que a gente está falando aqui, você até já citou, eu acho que um dos caminhos é a educação financeira e a informação. Fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutir, debater, informar e também, se possível, né, conseguir dar exemplos de pessoas que passaram por esse problema, porque de repente, como você falou, o microapostador, ele nem se deu conta que ele tá preso nesse ecossistema. Então, dá exemplos de pessoas que passaram por isso, como é que elas se tocaram, como é que elas conseguiram dar a volta. Então, a pessoa, opa, peraí, ela pode se identificar com aquele caso. Eu acho que eu tô passando por esse mesmo problema. Então, a gente conseguir conversar mais com os familiares, de repente ter, como a gente está falando, até pegar parte desse dinheiro que é arrecadado, criar Campanhas grupos de apoio, conscientização campanha de conscientização, grupos de apoio, como até tem da Alcoólicos Anônimos, tem outro tipo, para jogo também. Rede de apoio, né, pro SUS Porque e tal. isso faz, acho que com isso a gente vai conseguir, de repente, reduzir esse dano e conseguir ter um pouco mais de consciência. Eu acho que esse movimento vai acontecer quando ficar mais claro que o problema está maior do que o investimento, do que o lucro, do que a diversão. O problema e o impacto está espalhado por áreas muito diferentes, como a gente já falou aqui, mas talvez não seja tão visível, porque ainda, vamos dizer assim, a gente ainda está meio que no início disso tudo, mas eu acho que vai ajudar a gente, né? Como a questão dos celulares, todo mundo usava celular, que ótimo, maravilha, agora você está vendo que está detonando os cérebros, né? Mas enfim, gente, estamos no final do nosso podcast, como sempre, passa rápido, né? Leva tempo, mas é rápido também. Então, eu queria agradecer, né,
expressar minha gratidão aí pela contribuição de vocês, pela presença de vocês, pela ideia, né, Bernard? Foi muito legal. Eu acho que, assim, te agradecer muito também de vir mais uma vez, né, do Rio, né, para falar sobre esses assuntos e pelo comprometimento de vocês com temas que são temas que contribuem bastante para a gente poder, de repente, mexer numa estrutura que está montada, mas que a gente vê que ela vai ruir, né? Então, passo a palavra para vocês e muito obrigada mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Dessa vez eu tô gripada mesmo, hein, gente? Tô tossindo. Não, mas eu que agradeço o convite, é um prazer. Sempre que precisar, eu tô aqui. Eu acho que como eu falei. Vou chamar mais. Acho que, como eu falei, acho que é muito importante esse debate e o diálogo. Eu sempre acredito que a conversa é o melhor caminho. Então, quanto mais informação, quanto mais conversa a gente ter com os parentes, com pessoas próximas, alertando sobre os problemas, na escola, enfim, alertando sobre isso, eu acho que isso é de suma importância. Eu acredito também. Eu espero que aquilo que você falou de regulamentar, de conseguir controlar várias coisas, isso aconteça o quanto antes, né? E eu espero que eles consigam fazer alguma coisa muito grave com quem tem menos de 20 anos, porque assim, o celular já tá acabando com a galera de 20 anos, e isso aí pode piorar num nível que a gente, assim, eu não sei como é que vai ser o futuro dessa geração em relação à perspectiva de trabalho, o que eles imaginam de dinheiro, porque é aquilo que você sempre fala em relação ao financeiro, assim, as pessoas precisam olhar mais pro futuro, né? E eu não tô sentindo, eles só querem o agora. E a recompensa imediata. Eu acho que, assim, também é desconsiderar, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, o desenvolvimento, né, maturacional, né, a questão maturacional das pessoas, e esperar que eles ajam como adultos. É que nem com relação ao celular, ou talvez com relação às apostas. Você botar um bolo de chocolate na frente de uma criança de 2 anos e falar assim, não pode comer, tá? Não pode comer. Tá? Você não pode jogar, mas eu deixo o celular Pix para você. Você não pode usar o celular. Então, enfim, eu acho que isso é uma questão também da responsabilidade dos adultos, né? E das pessoas que têm. E assim, lembrando que, por exemplo, eu e Vitor temos 40 anos. Nós somos a última geração que viveu uma vida analógica e digital. A gente sabe o que é uma vida analógica, né? Essa galera que tem 20 anos não faz ideia do que é uma vida analógica. Então, isso é problemático. Enfim, gente, muito assunto pra gente discutir. E é isso. Obrigada mais uma vez. Agradecemos também a audiência de vocês. Esperamos você no próximo podcast. Até lá.